Bem-vindos a mais uma edição do Diversidades. Estamos trazendo aqui, na semana passada, iniciamos trazendo o prefeito de Capitão e hoje continuamos trazendo o prefeito de Travesseiro. O propósito é exatamente mostrar e falar um pouco mais desses municípios que no dia 20 de março completaram seus 33 anos de emancipação político-administrativa. Aqui conosco, o prefeito Gilmar Soutier, um moço de 52 anos que cresceu em Travesseiro. Conhece Travesseiro, assim como se diz, de cabo a rabo, né? Conhece as pessoas, conhece a geografia, conhece a comunidade, né? E esse conhecimento comunitário deve ter te conduzido a prefeito da cidade pela segunda vez. Prefeito, tu viste Travesseiro crescer, né? Tu te desenvolveu com Travesseiro. Tu contavas aqui para nós, bem agora no princípio aqui, que tu começaste trabalhando na fábrica de calçados a Majolo, né? Com 14 anos de idade. E hoje, 52, é prefeito da cidade. Qual é esse sentimento de estar prefeito do teu município quando ele completa 33 anos de emancipação? Primeiramente, agradecer pelo convite, pelo espaço, né? A gente poder estar interagindo e falando sobre a nossa cidade, nosso município é bacana, né? E que nem você falou, a gente tem um histórico todo, desde jovem, desde criança. A gente nasceu e se criou. E eu sou filho de produtor, de colono, de pessoas que nasceram e se criaram em Travesseiro também. Família de italiano misturada com alemão. Então a gente sempre teve participação na comunidade, enfim, desde guri na escola. E eu aos 14 anos ingressei na fábrica de calçados, né? Calçados Majolo, que abriu uma filial, né? Que a matriz era Rui do Meio, Sim, Rui Barbosa. Sim, Rui Barbosa. Rui Barbosa, Rui do Meio. E a gente optou em trabalhar no calçado porque naqueles anos era a empresa que tinha, né, no momento. A única em Travesseiro. E a gente começou lá e tive a felicidade e talvez a competência do olhar dos donos, da gerência, e a gente evoluiu dentro da empresa, né? Cresceu em termos de profissionalismo, de ter uma autonomia em termos de grupo, enfim, onde a gente foi crescendo dentro do contexto da empresa até no final, em 2010, quando essa empresa fechou, eu era o gerente da unidade lá em Travesseiro. Né? E tive aí, hoje eu sou aposentado até, a gente não é tão velho, mas a gente trabalhou e teve a participação, teve o trabalho com carteira assinada. Naquele tempo juntava ainda tempo da roça, o talão do pai e da mãe, né? Claro. Se aposentava, contava desde os 12 anos, 13 anos, né? Então aos 48 anos eu me aposentei. E anteriormente, trabalhando na fábrica, já tive um pequeno envolvimento político, né? Em 96 eu fui convidado, então, por o partido do MDB, né? Aquela época era PMDB. Isso. Hoje é MDB. Então fui convidado aí para participar de uma possível candidatura, se envolver na política, e não tinha esse sonho, não tinha esse intuito. Mas como a gente tinha um espírito de liderança, convivia na sociedade e teve um olhar dos políticos, vamos dizer assim, que a gente teria daqui a pouco capacidade ou condições de se envolver na política. E foi o que aconteceu, né? Foi meio que forçado o início, né? A gente teve até uma certa resistência da família, do pai. Mas tu é um guri novo, vai se envolver, vale a pena. Mas enfim, fui de vereador em 96, gestão 97 e 2000.
naquela época o prefeito, hoje já falecido então, professor Egon Anchal, era meu professor de português. Sim. Ele faleceu no segundo ano, na verdade, foi em 98. E eu fui vereador os 4 anos. E quando chegou mais próximo, isso é uma coisa que me marcou, né? Chegou mais próximo a gente começar a fazer a conjuntura do próximo pleito. A fábrica então me chamou e não teve mais o entendimento de conciliar a parte política com a parte de produção administrativa da empresa. Eles achavam que isso teria uma certa interferência dentro da comunidade, como eu tinha um cargo de liderança dentro da empresa, não tinha esse entendimento. Então, daquele momento em diante eu me afastei da política. Fiquei na empresa, só na empresa. Ficou ao profissional. Porque até vereador, né, até hoje, se tu olhar o salário do vereador desses municípios menores, tu não consegue sobreviver, né? Então eu tive que optar a empresa ou a parte política. Então naquele momento, literalmente, tive que optar pela empresa. Então me afastei ali da política por um período, né, que foi até 2013 na realidade. 2013, então a Major, então, que eu trabalhava ali, ela entrou em concordata, enfim, fechou em 2010, né? Continuei trabalhando em calçado numa outra empresa em Santa Cruz do Sul. Migrou? Para Santa Cruz do Sul, mas eu ia todo dia e voltava. Eu ia todo dia e voltava, fazia esse marabalismo aí de ir e voltar, trânsito e tudo mais, mas naquele momento é o que eu sabia fazer, né? Sim. Então a gente tinha que se disponibilizar e fazer esse translado aí todos os dias. Em 2013, daí eu fui convidado pelo Ricardo Rocuba, que era o prefeito, que foi reeleito também, segundo mandato, para assumir uma secretaria dentro do município. Ele enxergou, então, em mim, no Gilmar, então, daqui a pouco de assumir um cargo de secretário. E, então, eu, juntando as partes também, mais perto de casa, perto da família. Com certeza. Menos deslocamento, menos perigo, menos... Eu voltei e fui assumir a Secretaria de Obras do município de Travesseiro. 2013 e 2017. Olha. E daí, então, 2016, na eleição, teve a mudança lá de novo de partido, de conduta lá do prefeito. Então, eu me afastei de novo, né? Eu era oposição, no caso da sequência, que daí, em 2017 em diante, foi o ex-prefeito Genésio, que assumiu a prefeitura. E eu fiquei, então, voltei a trabalhar no calçado de novo. Mas daí, através da empresa Calçados Boteiro, que está lá hoje, que comprou a unidade. Isso. Comprou a unidade lá de Travesseiro e a de Arroio do Meio, que é lá em São Caetano. Também, exatamente. Isso. Aí eu voltei a trabalhar no calçado em 2017, ali no início do ano, já me procuraram, enfim, a gente tinha uma experiência, tinha uma bagagem. Voltei a trabalhar no calçado e fiquei até lá 2020, então quando teve de novo aí uma mobilização da comunidade, do grupo mais jovem, pessoas que tiveram entendimento, então, da gente se envolver de novo na questão política. E daí eu fui candidato a prefeito, então, contra naquela época foi o Sérgio Nini, que era o vice-prefeito do Genésio. Então a gente ali concorreu, fomos bem na eleição, na campanha, fizemos uma campanha bem produtiva, bem transparente, né? Eu sempre me lembro disso, a gente tentou passar em toda a comunidade. O município pequeno, tu tem essa possibilidade ainda de fazer aquele acompanhamento, de visitar as famílias, de expor teu plano de trabalho, enfim, foi uma coisa bem diferente e produtiva, assim, e gratificante pra gente. A gente ser bem recebido. Porque tu conhece, mas tu passa a conhecer mais, né? Isso, e a gente conhecia toda a comunidade, né? Então foi uma eleição bem assim, transparente e bonita, e a gente conseguiu um percentual bem considerável também, deu 68, quase 70, 68, alguma coisa de votos válidos. Então a gente assumiu o município em 2021. Né? Em 2021 a gente assumiu a prefeitura, um desafio bem grande, né? Não é ser um vereador, ou não ser um secretário, é algo assim, um compromisso muito mais
de responsabilidade, né? Do município hoje, a gente sabe conduzir, e assim, ó, o prefeito no município pequeno, além da brigada ou do padre, né? É a maior autoridade. Sim, com certeza. Temos que falar isso, né? Lá não tem promotor, e bate não tem direto juiz. na porta ali, né? Sim. Deu algum problema a nível de alguma coisa de poder definir, não, acho que vamos ter que falar com o prefeito. O prefeito, É a autoridade. Brigada, prefeito e padre. É os três que mais mandam na comunidade. Uma vez era o professor também, agora o professor está a perder. Então aumenta a responsabilidade, né? A gente sabe certeza. Que... Mas a gente veio com uma conduta um pouco da vida privada, né? A gente tentou inserir isso na parte política, na parte administrativa, trabalhando grupo de trabalho, pessoas com qualificação, um pouco com qualificação. Eu sei que o histórico de todos os municípios, de todas as prefeituras, a gente enxergava isso, era muitas das vezes colocado cargos de confiança ao secretariado porque tinha alguma dívida ou algum poder porque participou do pleito político, enfim, e sem daqui a pouco, sem capacidade, né? Não desmerecendo quem passou, né? Mas a gente conseguiu um olhar técnico. E hoje a gente conseguiu lá, desde 2021, eu dei oportunidade lá para pessoas novas, com lideranças diferentes, enfim, e deu resultado. Acho que, apesar de tudo que a gente está passando ainda, né? Do ano passado, acho que o município evoluiu e está evoluindo, mas é um desafio diferente, né? Ser prefeito e ter essa condição tem as duas partes. Tem a parte gratificante, que tu é autoridade, tu tem uma certa autonomia, mas tu tem que ter ponderação, tu tem que ter cautela, mas também tu tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Então hoje, através das leis que hoje vigoram, a gente tem que estar bem assessorado, né? Juridicamente, com pessoas que te dão um respaldo, que te orientam, né? Porque as coisas mudam, né? O que era feito há 2, 3, 5 anos atrás, hoje já não vale mais, né? A gente tem que estar acompanhando, né? Acompanhando o fluxo, acompanhando as leis que mudam, né? Então isso não é tão fácil, mas a gente sempre fala, né? Com humildade, com condições de tu ter um diálogo com as pessoas, né? Poder impor algumas coisas e também a gente ser beneficiado, eu acho que é gratificante aí. Hoje estamos aí, 2025 já, tive uma eleição na passagem de 2024 para 2025, candidato diferente, no município de Travesseiro, acho que nunca teve lá em 2000, eu não tenho certeza, acho que foi 2006, que teve lá um consenso. Que daí foi candidatura única, mas através de um consenso, todos os partidos se mobilizaram e se juntaram e teve um consenso. Onde agora foi um pouquinho diferente. Não teve consenso, mas teve candidatura única. Então, as pessoas estão questionando, prefeito, mas tu não precisa fazer campanha, um votinho, e tudo certo. Não, a gente trabalhou também, se desligou um pouco até da parte administrativa, foi a campo, apresentamos para a comunidade um plano de trabalho, um plano de governo, a gente fez as visitas, explanou o que a gente tinha feito e o que a gente tinha em intuito de evoluir e dar sequência. Foi também uma campanha muito bacana e a gente foi agraciado, digo assim, na eleição do ano passado em quase 82%. Muito bom. De aceitação, né? Então isso é gratificante, mas também aumenta a régua, né? Sim. Eu sempre digo, aumenta a responsabilidade. Exatamente. Então, é um trabalho, de novo, eu sempre digo, vira-se a página de 4 anos e começa uma administração nova, né? Exatamente. Mas a gente está com os pés no chão e trabalha consciente, não mexi na equipe, mantive a equipe, consegui fazer essa conjuntura. Um bom grupo não se mexe, né? Se está dando certo. Consegui fazer essa conjuntura aí política e manter. Ótimo. Voltamos em seguida, então, para mais um bloco de diversidade, sempre com apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio.